se você aceita chamar de ciência, porque tem uma briga aí na questão, Sim, né? eu acho que chama. É, Muita gente acha, por exemplo, que as ciências humanas, né? não seriam Não ciência, seriam né? ciências sociais e tal. Pô, história. História não é uma ciência, cara? Claro que é, É. entendeu? Mas tem muita gente que fala que É porque não. o método é diferente, não tem como eu Mas acaba sendo um método também. Claro. E a né? gente trabalha muito com o método laboratorial. Por exemplo, eu... A metodologia científica, né? Você faz uma pergunta, né? Você vê e fala assim, pô, será, sei lá, pega ali uma passagem da Bíblia, será que realmente aconteceu aquilo? Aí você vai lá, Uhum. testa, e lá no Pânico até eu perguntei pra você, né? Às vezes você tem coisa que não bate, né? Tem E aí, coisa como que não você bate. faz, né? Ela conta podres que não eram para ser contados numa propaganda. Alguns mitos que vão tirando. Um aqui, ó, só aproveitar já que você Já tá falando tem de mito, pergunta ó. aí já? Aqui, ó. Historiadores da religião, deve ser alguns deles, né? Afirmam que a Bíblia foi adulterada. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que cai nesses mitos aí que você ia falar, alguns deles, né? Fala pessoal, aqui está mais um corte do Ciência Sem Fim, onde Rodrigo Silva e Sérgio Sacani debatem sobre interpretações bíblicas, terraplanismo e adulterações da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar em gostei. Vamos pro corte. Só que quando eu cheguei lá, eu vi uma coisa tão assim mágica, sabe? Porque tem um lado da ciência, mas tem um lado também que você se apaixona, que você se emociona, que você sente. Ainda mais né? você que já tinha estudado isso na Bíblia, né? Aí deve ser Exatamente. um efeito muito maior, né? E eu tirei muitos mitos, muita coisa ajudou. E hoje eu desenvolvi um método de ensino e estudo da Bíblia, que é colocar a Bíblia dentro do seu contexto. A gente já trocou algumas figurinhas nesse sentido, né? Porque a Bíblia é o livro mais assim conhecido do Ocidente, mais lido ou divulgado no Ocidente, e o mais mal interpretado a partir de anacronismo. O que é anacronismo? É quando você pega uma realidade de uma época e importa para outra. Sim. Então, de certa forma, a arqueologia me permite uma viagem no tempo. É como se eu pudesse entrar numa nave do tempo e voltar lá e ver objetos, inscrições que eles deixaram, e aquilo dar arcabouço para a época de Cristo, para as outras épocas. A gente vai descobrindo coisas interessantes. Não é, até aproveito a oportunidade para esclarecer isso aqui, não é como muitos pensam, que eu vou com a Bíblia na mão direita e a pazinha na mão esquerda, ou o contrário. Olha, peraí, deixa eu achar aqui. Não é bem isso. A gente estuda a evidência, cultura material que a gente chama, e cruza com a evidência histórica, que é a escrita. Sim. O que bate, o que não bate, o que valida, o que não valida e tudo mais. E vai dando um contexto, e, nossa, e é muito legal estudar isso aí. Você pega a Bíblia e põe no contexto. É como se você antes conhecesse um laboratório espacial apenas por uma fotografia, e você tem a oportunidade de estar lá e olhar com os olhos um telescópio. É muito diferente da foto do livro. Com certeza. Não, isso aí deve ser a mesma sensação para você, que eu falo pro pessoal que tem algumas coisas que não adianta a gente transmitir. Por exemplo, lançamento de foguete. Lançamento de foguete pode ser legal, você vê e tal, mas você tá vendo aquilo lá ao vivo, eu não tem como eu explicar, entendeu? Porque o som é diferente, as cores são diferentes, a onda de choque que vem e te atinge quando o foguete já tá no alto, entendeu? Tudo isso não tem como passar por aqui. Isso, ó, eclipse total. Aqui a fotinha tá ali na porta do banheiro agora. Eclipse total do Sol. A foto é bonita, o vídeo é bonito, mas você tá presente num eclipse total, você vê o ambiente todo mudar, esfriar, ficar tudo escuro e tal. E outro que é a aurora. A aurora eu ainda não vi, mas também dizem que não tem a mesma coisa. Que deve ser a mesma coisa para você, sim, né? Sim. E uma coisa, você tá ali, você lê na Bíblia e fala, pô, deve ter sido interessante isso aqui. Agora outra coisa quando você tá lá, não, né? E a emoção de você pegar uma peça, porque o pessoal pensa que o acadêmico é frio, que não tem sentimento. Tem. É lógico que esse pensamento que não pode ir para o artigo científico, é mais o sentimento. Como é que deve ter sido o rosto da pessoa que... Ah, sim. E você filosofa sobre a vida Claro. também. Tem um filme, eu estou esquecendo agora o nome dele, é baseado em fatos reais, de um barco que o arqueólogo encontrou no quintal de uma fazenda. E tinha toda uma demanda do governo, se o barco seria retirado, se não seria, se era da mulher, da dona da fazenda, não era e tudo. E tem uma parte daquele filme que é o lema do arqueólogo. Nós, hoje, estamos escavando o passado. No futuro, arqueólogos virão escavar o nosso presente. Com certeza. Então, as coisas mais caras, mais preciosas para nós, amanhã Não vai ser nada, né? não vai ser nada. Então, isso te dá uma sensação assim, a vida, realmente não pode ser orgulhoso e vaidoso, não, porque eu estou acostumado a ver restos de gente grande do passado que hoje são apenas isso, restos. Com certeza. Então, na sua vida, a teologia veio primeiro. Veio primeiro a teologia, depois veio a arqueologia, e entre as duas eu fiz filosofia. Entendi, que é importante também. Que é importante, porque a filosofia ela acaba sendo uma área
Não sei se você aceita chamar de ciência, porque tem uma briga aí na questão, sim, né? eu acho que chama. É, Muita gente acha, por exemplo, que as ciências humanas, né? não seriam ciência? Não seriam né? ciências sociais e tal. Pô, história não é uma ciência, cara. Claro que é, É. entendeu? Mas tem muita gente que fala que É não. porque o método é diferente, não tem como eu qualificar. Mas acaba sendo um método também, né? E a gente trabalha muito com o método laboratorial. Por exemplo, A metodologia científica, né? Você faz uma pergunta, né? Você vê aí e fala assim, pô, será, sei lá, pega ali uma passagem da Bíblia, será que realmente aconteceu aquilo? Aí você vai lá, testa, lá no Pânico até eu perguntei pra você, né? Às vezes você tem coisa que não bate, né? tem E aí, coisa que como não você bate. faz, né? Exatamente. Então, assim, você vai e, pelo contrário, até mostra como é que a Bíblia foi um livro realmente escrito. Isso foi interessante para mim. Sem aquela ideia de propaganda que muitos têm. Entendi. Porque ela conta podres que não eram para ser contados numa propaganda. Ela mantém aqueles podres. E você vai nos mínimos detalhes, você encontra, você vai fazendo o registro daquela época. Alguns mitos que vão tirando, por exemplo, muitas pessoas... Ó, um aqui, ó, só aproveitar já que você Já fala de tem mito, pergunta ó. aí já? O ateu vegano. Até o vegano, Ó, ateu eu sou, vegano ainda não. mas em breve, mas em breve. Ele mandou cincão aqui, ele falou aqui, ó. Historiadores da religião, deve ser alguns deles, né? Afirmam que a Bíblia foi adulterada. Qual a sua opinião sobre isso? Acho que cai nesses mitos aí que você ia falar, alguns deles, né? Mas ele não está falando bobagem, não, porque tem muita gente que diz isso mesmo. Eu tenho que ser honesto que na academia, a academia não é uma linha uniforme. Sim, claro. Tem áreas e áreas. No nosso primeiro encontro, a gente estava falando sobre a questão lá do Big Bang, e você falou, tem vários Tem modelos. vários modelos, exatamente. Então, o ateu vegano, você falou certo, tem uma linha que é mais cética, e são teólogos e são arqueólogos. Então, também não vou falar assim, todo mundo concorda comigo, mas também não estou sozinho na área, não sou um livre... Tem questões divididas aí, né? Exatamente, mas nas questões divididas há grupos, né? Há grupos sérios. Deixa eu colocar uma diferença aqui, já que eu estou nesse programa. O terraplanismo, por mais que tenha um grupo defendendo, não é uma linha que você pode considerar acadêmica. Ah, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você está entendendo? Então é um grupo de aventureiros. Estão falando que a Terra é plana. Agora, dentro das linhas acadêmicas, você fala, ó, tem gente que vai pela linha A, tem gente que vai na linha B e tudo mais. Então, nesse sentido, eu digo que a linha que eu defendo da historicidade da Bíblia é uma linha acadêmica, não é um terraplanismo. Por que eu não acredito que a Bíblia foi adulterada? Eu vou dar uns 2 ou 3 argumentos leigos e uns 2 ou 3 argumentos técnicos. Vou começar pelos argumentos leigos. Quem dominou o cristianismo por longas e longas datas foi a Igreja Católica. Então, se houve uma adulteração, a Igreja Católica que adulterou a Bíblia, correto? Só que, quando eu vou olhar, por exemplo, o Catecismo, diz assim, os 10 mandamentos. Então, Deus falou para Moisés essas palavras. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Isso está no Catecismo da Igreja Católica. Quando eu vou em Êxodo capítulo 20, de qualquer Bíblia ao redor do mundo, lá está mandando, guardar o Shabat. Não é o domingo. Não fala guardar domingos e festas. Os 10 mandamentos, como estão no Catecismo da Igreja, estão diferentes da Bíblia. Ora, se a Igreja, que tinha o domínio da Bíblia, quisesse mudar, por que ela já não colocou os 10 mandamentos ali do jeito que está no Catecismo? Outra prova que a Bíblia não foi adulterada ao longo do tempo. Há muitas coisas caras, preciosas ao dogma católico que não estão na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não fala nada sobre a assunção de Maria ao céu. A Ave Maria, embora você tenha uns 2 trechinhos ali apanhados da declaração de Gabriel, a Ave Maria não está lá. Nem o Salve a Rainha, nem o Crê em Deus Pai. Entendi. Então, se a igreja tivesse mudado, ela mudaria tudo isso. E terceiro argumento leigo para entrar em alguns técnicos. Existem pequenas discrepâncias na Bíblia. Se ela fosse adulterada, a gente corrigiria. Você tinha ajudado, acertado. Erro de continuidade, né? Exatamente, erro de continuidade. Você corrigiria. O meu editor não vai deixar passar um erro de continuidade no meu livro. Então, é muito estranho um livro que for adulterado conter essas coisas. Agora eu vou entrar nos argumentos mais técnicos. A gente tem uma área, isso foi meu objeto também de doutorado em teologia, não na arqueologia, que chama-se a crítica textual do Novo Testamento. É quando você avalia o Novo Testamento a partir dos manuscritos que tem para ver onde houve erro de copista, onde algum copista cochilou e tudo mais. E só para você ter uma noção, o livro mais bem documentado do passado é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem 2.000 e poucos exemplares. Quando você vai pegar as Guerras Gaulesas de Júlio César, você tem 13 exemplares. Se você pegar a Ética Nicômaco de Aristóteles, tem uns 8 exemplares. Se você pegar todos os livros filosóficos que tem, Platão, Aristóteles, todos eles, Pirro, Carneades, tudo, ou você tem fragmentos, ou tem 2 ou 3, 4 exemplares, 10, 12, com exceção da Ilíada, que tem 2.000 e pouco.
Só o Novo Testamento tem mais de 5.800 manuscritos. Entendi. Isso é uma riqueza. É como se você pudesse agora explorar fósseis e você tivesse aí 5.800 fósseis para explorar e eu tenho apenas 13. Você pode defender muito mais a continuidade fóssil daquele peixe seu ali do que eu do meu. Então, tem esses elementos técnicos que a gente aponta e a gente consegue reconstruir o texto. Agora, dizem por aí, mas tem uma Bíblia que é católica, tem livros que foram colocados, livros que foram tirados. Esses dias mesmo eu vi um vídeo na internet aí, a pessoa falando assim, existem 6 ou 8 Bíblias diferentes. E ele começa a enumerar. Bíblia judaica, Bíblia hebraica. Não existe Bíblia judaica e Bíblia hebraica, é a mesma coisa, ele contou como 2. Entendi. A Igreja Católica escolheu, tinha mais de 60 evangelhos, a Igreja no Concílio de Nicéia escolheu apenas 4. Eu li os fragmentos dos autos do Concílio de Nicéia. Não foi tratado nada de Bíblia ali. Entendi. Não foi um assunto, nem veio a pauta. Nós temos o cânon moratoriano muito anterior ao Concílio de Nicéia, que já mostrava os evangelhos como sendo canônicos e tudo mais. Então cria-se um argumento do espantalho, parece que o Constantino chegou lá e falou assim, vamos escolher aqui, Sérgio, que evangelho a gente colocar? Vamos colocar esse evangelho aqui. Ó, Pirula é gente boa, nós vamos colocar o evangelho do Pirula, um do Sérgio, um do Rodrigo e um da Laura aqui para ter uma apresentação bonita. Os outros caem fora. Não houve isso. Simplesmente não houve. Quando você trabalha com fontes primárias, não com internet, fontes primárias, os dados, os manuscritos, muita coisa que dizem simplesmente não aconteceu. Entendi. Vai ser bom para mim, porque eu entendo bem pouco de Bíblia, na verdade. Eu espero estar sendo didático aqui. Não, está sendo super didático mesmo. E nessa história toda, porque o pessoal fala, você falou um pouco de terraplanismo, né? Até para falar, né? O pessoal até pergunta assim, você sabe que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, já, né? Já. Que eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, Que o Criador colocou ali, fez e tal. Então você pegar aí toda a vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Você entendeu? Assim, eu não quero também arvorar, porque isso é uma coisa interessante para eu dizer para você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bolufas disso. Então, o que acontece? Para você examinar a Bíblia, tem uma ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto. Você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas, uma série de coisas. Por exemplo, na Bíblia, lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Então, porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela está escrita ali. Não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, porque não a faz, própria Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você está entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você vê que não tem nada a ver com o que eles estão falando. Tá, mas a Bíblia realmente, Jesus fala os 4 cantos do céu, os 4 cantos da terra. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das inferiores. Olha, isso é uma coisa interessante. Por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico bíblico... Isso que eu ia falar, as traduções, As traduções e, além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de Rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então, eu tenho que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo. Não sei se você já viu esse filme. Se não, assista. É engraçado. Não é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português. Moiça, loiça. Você entende palavras soltas, assim, sabe?
É igual pegar um livro, tipo, o pessoal fala, você pega o Shakespeare originalzão, você não entende Não nada entende do inglês, nada. porque é outro inglês, E eu né? tô Arcaico falando, e tal, eu tô né? falando de coisa de séculos. Agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles. Vários. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão Ah, olha só que dos legal. céus. Hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de astronomia. Tá, um pouco, né? Não, A gente lê e sim, vai tendo, né? você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá estava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o Sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque é o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem Ah, sim, com certeza. observacional. Até um livro técnico de ciência vai chamar átomo, o que eu sei que não é átomo, porque o átomo é divisível. É. Ainda está chamando de átomo até hoje. O historiador está chamando o nativo do Brasil de índio, Sim. sendo que é um erro penitenciário, pensando que eram as Índias. Não, isso eu falo pro pessoal aqui, a gente tem muitos problemas semânticos, né? Exatamente. É E um a Bíblia é um problemaço. problema semântico. A Bíblia não foi escrita para ter esse rigor científico que muitos querem, tá certo? Ela fala de um ponto de vista observacional. Você vai encontrar lá, por exemplo, no milagre de Josué, falando assim, sol, detente no vale, o sol, lua para também. É a linguagem observacional. Agora, daí falar, não, é porque ela é plana e tudo mais. Jesus também falou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes. Mas se você trouxer um botânico aqui, ele vai mostrar semente menor do que o grão de mostarda. Então Jesus mentiu. Na Bíblia, o morcego é apresentado como uma ave. Mas aquilo foi antes da taxonomia Claro. biológica. Lógico. Então, com todo o respeito que eu sempre tenho para os que pensam diferentes, desculpe-me, quem defende terraplanismo baseado na Bíblia não faz exegese, faz um desserviço à Bíblia. Entendi. Porque lê a Bíblia a pontapé. Aí cria um problema, que até eu vou achar a Bíblia um livro ridículo. Obrigado por ficar aqui até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e clicar em gostei. Toda semana vídeos novos para vocês e cortes fantásticos. Valeu!